Ontem à noite, no programa Roda Viva, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, foi entrevistado. E nessa entrevista, o Campos Neto só provou que o Lula está certo, porque ele, Campos Neto, é ideológico. Esse é o resultado ou a conclusão que eu tiro da entrevista do Campos Neto, porque ele foi lá com apenas um único objetivo: responder e explicar por que a taxa de juros no Brasil está tão alta. Ele fez isso? Não. Ele enrolava, tangenciava, mas ele não explicou. Por quê? Porque de técnico ele não é nada, mas sim ideológico. O que você achou da entrevista do Banco Central ou do presidente do Banco Central ao Roda Viva? Você concorda com as críticas que Lula tem feito a ele? Você acha que ele é um bolsonarista infiltrado? Deixa o seu like se você acredita que o Lula faz certo ao criticá-lo. E claro, se inscreva no canal. Eu quero comentar essa entrevista do Campos Neto, mas primeiro eu quero começar pelo começo com a fala da jornalista Vera Magalhães, que teve uma empáfia, uma arrogância e também um preconceito logo no início da entrevista. Porque ela falou o seguinte: não, nós estamos aqui com o Roberto Campos Neto para discutir a autonomia do Banco Central e a taxa de juros, porque são assuntos que estão sendo discutidos com muitas paixões hoje em dia. Eu quero saber quem que deu à Vera Magalhães o título de juíza de discussão, para ela poder querer apontar para a cara das pessoas e falar quem está discutindo com paixão ou não. Isso me incomodou muito, pelo seguinte: esse assunto, pela primeira vez na história, podemos colocar assim, tem sido um assunto discutido pela sociedade. Então todos aqueles que são contra a autonomia do Banco Central ou contra os juros altos estão discutindo com paixão, ou seja, não, essas pessoas não sabem, elas não conseguem raciocinar, elas estão sendo induzidas pela sua emoção a discutir. Eles não possuem caráter técnico para poder fazer essa discussão. Que palhaçada é essa da Vera Magalhães? Só porque o assunto está popularizado, todos que discutem não podem discutir porque estão discutindo com paixão? Faça-me o favor, Vera. Faça-me o favor. Eu estou vendo, na verdade, a imprensa discutindo esse assunto com paixão, porque em nenhum momento a imprensa conseguiu explicar o motivo dos juros do Brasil ser tão alto. Não houve essa explicação. Os juros ficam altos, pessoal, e aí quais são os impactos? O governo tem que gastar mais dinheiro pagando a dívida, reduzindo assim o montante que o governo pode investir em obras públicas e também em políticas públicas. Por que está alto? Ninguém sabe explicar. Ninguém. Então quem está discutindo com paixão esse assunto é a própria imprensa. São aqueles que querem mostrar uma isenção. Não, nós somos isentos, nós somos técnicos, mas de técnico não tem nada, porque não conseguiram explicar o motivo dos juros altos. E quando o André Lara Rezende veio ao Canal Livre da Bandeirantes e começou a questionar os juros altos, o que a imprensa fez? Ficou quieta, se retirou das críticas. Cadê o caráter técnico? Cadê a falta de paixão? Da imprensa para discutir? Não teve, se retirou, e mostra também um enorme preconceito com relação ao Lula, porque o André Lara Rezende, no Canal Livre, ele falou tudo aquilo que o Lula tem falado, ipsis literis. Mas o Lula é criticado. Por quê? Porque era metalúrgico, porque não tem ensino superior. O Lula fala bobagem, né? O Lula não entende nada de economia. Nós, da imprensa, entendemos. Então por que não questionam o que o André Lara Rezende falou? Porque ele é banqueiro, porque ele é rico, porque ele é formado. E quem poderia também ter explicado os juros altos, que era o Roberto Campos Neto, ontem não respondeu. Não respondeu. Ninguém rebateu o André Lara Rezende e ninguém explica o motivo dos juros tão altos. Eu vi aquela entrevista de quase 2 horas. Aqui no YouTube, você vai ver, é 1h58. É 1h50 de entrevista porque a gente tem que ficar ouvindo ali o Pondé e o Marcelo Taz, na verdade, falando antes, né, do programa. Aí foi lá explicar, tudo bem. E perguntaram para ele: olha, meu querido presidente do Banco Central, por que que os juros estão tão altos? Quais são os riscos futuros? Quem perguntou foi a Alexa do Folha de São Paulo. Infelizmente eu esqueci o sobrenome dela. Alexa Rodrigues? Se você sabe, coloca aqui nos comentários. Aí ele falou só: quais são os riscos futuros para a taxa de juros estar em 13,75? Que ele falou: não, tem vários exemplos que eu posso dar aqui para vocês. Vários exemplos. Tá bom, deu um exemplo de risco. Não deu. Falou nada. Ficou
tangenciou, foi prolixo, foi pra lá, foi pra cá, não, temos muitos riscos no futuro. Tá, apresenta um exemplo. Se são vários, eu não quero vários, eu quero um. Ele poderia ter falado, não, a taxa de juros ela tá alta porque nós temos um risco energético no futuro, isso pode aumentar o problema, nós temos que gastar muito dinheiro. Não explicou nada. E aí vem Miriam Leitão, na coluna dela de hoje do Globo, falar que ele explicou os juros altos. Então se ele explicou, por que a Miriam Leitão, que é uma boa jornalista, também não mostrou na coluna dela do UOL, do Globo, o motivo dele ter explicado a taxa de juros altos? Não fez. Fugiu do assunto porque não há explicação. E o pior, quando ele começa a tentar justificar a alta da inflação. Ele quis ser bem safo e falar o seguinte, porque todo mundo sabe que a nossa inflação não é por demanda. Ou seja, os preços não sobem porque as pessoas estão comprando mais produtos. Isso não acontece no Brasil. Não acontece. Você acredita que a sua capacidade de compra tem aumentado? Claro que não. Ah, mas é um exemplo pessoal, um exemplo único. Sim, mas o seu exemplo é replicado porque as pessoas que estão acompanhando o meu canal são de classe média. E nós vimos recentemente, na verdade ontem, uma estatística mostrando que a classe média foi quem mais perdeu o poder de compra após a pandemia. Então ninguém está comprando mais para justificar a inflação alta. Só que o Campos Neto, ele é safo, ele sabe que a inflação é por custos. Ou seja, os preços aumentam porque os custos produtivos aumentam, como a energia e o dólar. Então ele fala assim, não, a nossa inflação está alta porque existe uma demanda a mais por energia. Então ele começa a querer falar, e ele falou isso mesmo, ele falou assim, olha, existe uma demanda a mais por energia e por isso os custos aumentam. Querendo passar a imagem que a nossa inflação é por demanda, mas não é, energia é custo. Não queira dar uma de João sem braço, ô Campos Neto. Não queira dar uma de João sem braço como ele fez lá no Roda Viva. Então eu vejo, pessoal, como conclusão da fala do Roberto Campos Neto, que não explicou absolutamente nada, que ele é sim ideológico. Porque quem é técnico responde as perguntas tecnicamente. Quem não é, milonga. O que é milongar? É você dar uma de João sem braço, é ser prolixo, não explicar, dar uma volta imensa para não explicar. Então ele é sim ideológico. Esse é o resultado da entrevista do Campos Neto ao programa Roda Viva. Técnico responderia tecnicamente, ele não respondeu. Então mostra que o Lula sim tem motivos para ficar preocupado com a atuação do Campos Neto como presidente do Banco Central. Porque a ideologia dele não é ideologia para atender somente o mercado. Mas ele também é bolsonarista. Nós temos que sempre levar isso em consideração. Ele teve a chance de provar que ele não é ideológico ontem e provou completamente o contrário. Provou que ele é ideológico. E como bolsonarista, e o único bolsonarista de destaque na República, ele pode sim atuar para prejudicar Lula. E vai atuar para beneficiar os rentistas. O que significa ser rentista? Como a taxa de juros está tão alta, eu posso pegar o dinheiro que eu tenho guardado e aplicar em uma aplicação financeira que vai me render títulos ou vai me render juros com os títulos da dívida. O governo vai ficar me pagando uma porcentagenzinha todo mês ou em determinado período por eu ter títulos da dívida comprados. E esse dinheiro, por exemplo, pode me render 1% ao mês. Então se eu tiver 200 mil aplicados, esses 200 mil vão me render 2 mil reais mês. Por que eu vou pegar esses 200 mil e vou aplicar em um negócio, vou investir em um negócio? Ah, mas o seu negócio vai render 4. Vai render 4 mil. Só que eu vou ter trabalho, vou ter dor de cabeça, vou ter risco. Com o dinheiro aplicado em títulos do governo, eu não tenho risco nenhum. Então qual é a lógica que o Campos Neto defende? Vamos somente gerar dinheiro com as aplicações financeiras. Vamos criar toda uma estrutura econômica no Brasil que desestimula as aplicações ou os investimentos na geração de empregos e expansão do negócio. É isso que ele faz. Tanto é que ele faz isso que ele começa a querer demonstrar, ele falou isso, foi um ato falho, que o Banco Central ele tem boa vontade com o governo. Boa vontade? Que história é essa de boa vontade? Quando ele fala que o Banco Central tem boa vontade, parece que ele coloca o Banco Central acima do governo federal. E que o governo federal precisa mendigar dinheiro, precisa ir lá implorar para que o Banco Central possa adotar uma política mais condizente com o governo. O que não é isso. Porque o Banco Central ele não é independente, ele é autônomo. Existe essa diferença. Se o Banco Central fosse independente, ele seria um poder, para além dos 3 poderes. Mas não é, ele é um órgão autônomo ao governo federal, mas ligado ao governo federal.
Então ele tem que trabalhar, e isso está previsto no estatuto, ele tem que trabalhar para a geração de empregos. Juros altos não geram empregos pelo movimento que eu falei para vocês e eu expliquei anteriormente no vídeo. Então ficou muito claro, essa entrevista para mim foi esclarecedora em vários aspectos. A quem o Roberto Campos Neto serve e principalmente que ele é ideológico e que o Lula acerta ao colocar essa discussão para a sociedade, diferentemente do que Vera Magalhães acredita, que não está todo mundo discutindo com paixão. Não está. O Lula colocou a quem o Banco Central serve e a população começou a questionar. E não é com paixão, talvez seja até com emoção de ver que não tem dinheiro na carteira, Vera. E se a imprensa é tão isenta, por que ela não explica a porcaria dos juros altos? Não explica, não consegue, porque é mais ideológico do que o próprio Campos Neto. E me dá uma raiva, me dá assim um enjoo, quando as pessoas começam a achar que elas estão num patamar superior. É uma empáfia de alguns jornalistas, que quando a Vera Magalhães falou isso logo no início, eu falei assim, coisa boa dessa entrevista não vai ter. Mas fui surpreendido, né? Campos Neto mostrou que ele é sim ideológico.